Olá a todos. Bom, no vídeo de hoje eu quero responder uma questão e vai ser interessante também porque além de eu responder essa pergunta, essa questão, eu vou levantar uma lógica. Aí vocês pensem em cima dessa lógica que eu vou falar, que vocês verão que faz todo sentido, beleza? Então a questão é: por que não concordo com a teoria da evolução? Bom, todo mundo sabe aqui no canal, ou percebeu já, que eu não sou evolucionista, sou criacionista. Acredito na Bíblia e tento fazer o máximo para seguir estritamente a Bíblia. Eu também não vou em igreja nenhuma, justamente pelo fato de todas essas igrejas de congregações terem problemas, das lideranças que há lá dentro terem problemas. Então tento fazer o máximo para seguir estritamente a Bíblia. Sigo o Messias, eu acho que a única liderança que a gente tem que ter é o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, certo? O certo é a gente seguir apenas a verdade, que são as escrituras e, claro, o próprio Messias. Tipo assim, eu não confio muito nas lideranças que há dentro das igrejas, justamente porque é muito fácil infiltrar alguém lá dentro. Então eu particularmente estou compartilhando a minha opinião, eu não concordo. Eu concordo que a única liderança que a gente tem que seguir é estritamente ao Messias, é claro, é ao Altíssimo, Yahweh Tsevaot, o Criador. E eu vou compartilhar aqui porque que eu não concordo com a teoria da evolução. Vai ser um vídeo bem bacana e vocês vão ver que tem lógica, e vocês vão ver o perigo, mais ou menos, que há por trás desse condicionamento da gente aceitar que a gente veio do macaco, que a gente veio de uma ameba, de que a gente veio de qualquer coisa menos de Yahweh Tsevaot. A gente vai ver que isso é uma agenda maligna, tá interligada com outras agendas que eu já, vamos dizer assim, que eu já expus aqui no canal. Então vocês vão ver por que eu não concordo com a teoria da evolução. Então vamos lá. Bom, pois bem, na minha opinião pessoal, na minha visão pessoal científica, minha visão bíblica também, né? Na minha visão, eu acho que a teoria da evolução, tanto biologicamente quanto cientificamente, logicamente, ela não faz sentido algum. E vocês vão entender por que não faz sentido algum. Porque o que nos é ensinado na escola, mais ou menos, é isso aqui, certo? Isso que é ensinado pra gente como base, que o homem, ele evoluiu e ele tem um ancestral em comum com o macaco. Só que, olhem pra... Eu quero que vocês parem pra pensar numa coisa, eu quero que vocês percebam uma coisa. Tá vendo essas duas setas em cima da cabeça? Na verdade não é uma seta, na verdade é um ponto de exclamação. Vocês estão vendo esses pontos de exclamação na cabeça do macaco e na cabeça do homem? Vocês estão vendo, certo? O que acontece? O que existe hoje, o que a gente observa com nossos próprios olhos, o que é observável, é que existe um macaco e existe um homem, certo? Da mesma forma que vocês estão vendo. Ignore esses três macacos que estão no meio. Eu só estou me referindo ao homem que está na frente e o último macaquinho, os dois que tem o ponto de exclamação em cima deles. Pois bem, isso é o que a gente vê na realidade, correto? Existe o homem e existe o macaco. Só que é uma coisa, tipo assim, uma coisa que eu queria que vocês parassem pra pensar, que vocês se ligassem nisso. O que ninguém repara é que, nesse salto evolutivo entre o macaco e o homem, a gente não vê esses três no meio. A gente não vê esse homem segurando vamos dizer assim, esse arco, né? Como se fosse uma flecha. A gente não vê esse macaco segurando esse bastão e a gente não vê esse outro. Engraçado, a gente não vê isso andando na rua nos dias de hoje. Mas a gente vê o homem, o primeiro lá, e a gente vê o último macaquinho. Isso a gente tem certeza que existe, porque a gente observa, certo? Vocês já perceberam isso como é engraçado? Ou seja, ou a teoria da evolução ela é bem limitada, ou ela aconteceu e nunca mais acontece, a gente não consegue mais ver esse fenômeno, a gente consegue mais presenciar isso. Ou seja, a gente não tem uma evidência real, fundamentada em fatos, fundamentada na ciência de verdade, a gente não tem uma evidência observável disso. E além de não fazer sentido científico nem biológico. Pra mim a teoria da evolução, sinceramente, não serve nem pra ser hipótese. Pra mim é tudo lixo, pra mim é tudo coisa que não faz sentido. Minha opinião pessoal, pra mim é lixo.
Pra mim é uma ciência inútil que não serve pra nada, não serve pra produzir remédio, não serve pra produzir internet, não serve pra produzir um painel solar, não serve pra para produzir comida. Ou seja, não é uma ciência que vai ajudar a gente a evoluir. É uma ciência falsa que pra mim é devaneio, pra mim isso é um devaneio, é um sonho, teoria da evolução. Sinceramente, não é uma coisa útil, extremamente útil, percebe? E também a gente sabe que quem ensina isso daqui com mais frequência como verdade absoluta são as escolas. Ou seja, a escola, ela não ensina, ela não nos ensina algo útil de verdade que a gente vai precisar utilizar no dia a dia. Eu pergunto pra vocês, aonde no currículo entra a teoria da evolução? No que a gente vai precisar disso pra quê na vida? Eu pergunto pra vocês. Pra mim é tudo lixo. Ou seja, acreditar que a gente é criado à imagem e semelhança de um ser divino, não, é a coisa mais mal do mundo. Agora, a coisa bonzinha é acreditar na teoria da evolução, que inclusive é uma teoria racista e eugênica. E vocês sabem disso, certo? Pois bem, qual o perigo disso? Bom, todo mundo aqui no canal percebeu que uns 5 dias atrás eu fiz esse vídeo aqui, ó, o 060, 060, retórica eugenista. E uns 4 meses atrás eu fiz esse vídeo aqui, ó, o 040, sobre a eugenia natural de Darwin, a genética e a evolução. Quem viu esses vídeos percebeu a maldade que existe por trás da teoria da evolução. Ou seja, ela foi muito usada por grandes evolucionistas do passado e grandes eugenistas para fazer eugenia. O que é eugenia? São pessoas que pensam que alguns seres humanos são superiores a outros, que tem seres humanos que têm a raça privilegiada acima das outras, e os seres humanos que são inferiores, na visão deles, são considerados inaptos, retardados. Quem viu o vídeo 060 vai saber o porquê. Então, eles acreditam que esse pessoal não tem que reproduzir, que esse pessoal, ó, tem que ser cortado fora da face da terra. Então o objetivo da eugenia é cortar fora da terra algumas ervas daninhas. É o que eles chamam de weed human em inglês, weed humana. Ou seja, então é por isso que eles fazem essa retórica, nos condicionando a aceitar aborto com normalidade. Tanto que nos Estados Unidos tem a Planned Parenthood, que é a maior clínica de aborto dos Estados Unidos, onde o pessoal de esquerda diz que isso é saúde, não é questão de moral, mas eles dizem que é questão de saúde, é a visão do pessoal, tá? A visão do pessoal esquerdopata, acredita que isso é de... Eles acham que você abortar um feto que está se desenvolvendo é uma vida, é menos uma vida no caso, né? Eles acham que pelo fato de você assassinar uma criança inocente no ventre da mãe, uma criança que não vai respirar o ar que a gente respira, é uma criança que não pode se defender, certo? Porque eles vão jogar algum tipo de produto lá que vai matar a criança, certo? Então, em tese, eles acreditam que se você matar uma criança inocente dentro do ventre da mãe, eles acham que é questão de saúde, certo? E eles acham que é normal. Eu pergunto pra vocês, vamos questionar. Qual ser humano em sã consciência, um ser humano inteligente de verdade, um ser humano que segue as leis do Criador, segue a Torá, segue a Bíblia, acredita no Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Qual ser humano em sã consciência vai cair nessa retórica? Vai acreditar que fazer aborto, assassinar uma criança inocente é questão de saúde? Eu faço uma pergunta pra vocês. Qual ser humano em consciência, sem indução de lavagem cerebral e de retórica feita por elitistas, eugenistas, qual ser humano faria isso? Qual mulher de verdade faria um aborto? Peço para que vocês deixem nos comentários. Faço essa pergunta e quero que vocês inscritos respondam nos comentários. Uma teoria eugênica e racista. Vou fazer um vídeo aqui sobre o Otabenga, que é um caso bem conhecido pelos evolucionistas. Inclusive, isso é uma coisa que muitos deles omitem, porque é o pesadelo deles. Aí eu pergunto pra vocês, qual pessoa acreditando no Messias e Yahushua e na Bíblia vai acreditar que existem seres humanos superiores a outros? Sendo que a própria Bíblia, a palavra diz o contrário, que todo ser humano é igual e criado à imagem e semelhança de Yahweh Tsevaot. É uma pergunta, pessoal, vamos pensar um pouco. Agora a gente consegue entender por que os evolucionistas eles odeiam tanto a Bíblia, né? Vamos ler aqui, ó. Atos capítulo 17, ó, versículo 24 em diante, ó. O Deus, o Criador, né, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Elohim, né, o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens,
como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos o quê? A vida e a respiração e todas as coisas. Vamos ler a Bíblia, o pessoal evolucionista aí, ó, que acredita que veio do macaco. Vamos ler mais a Bíblia. Quem dá a vida é apenas Yahweh Tsevaot, quem dá a respiração é apenas o Altíssimo também. Vamos ler aqui, ó. É de um só sangue, quer dizer, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem o Altíssimo, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ó, ainda que não está longe de cada um de nós, ou seja, quem busca acha. Mas aqueles que desprezam vão sofrer da cólera da sua ira, ok? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também da sua geração. Sendo nós, pois, geração de Yahweh, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante, ó, veja bem, semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. O que é a teoria da evolução, então? Imaginação dos homens. Ok, perfeito. Perfect, very good. Imaginação dos homens, ou seja, a Bíblia já deixa bem claro, galera, pra gente não, ó, pra gente cuidar que a divindade não seja semelhante à imaginação dos homens. Bom, então todos entenderam, né, o porquê que eu não concordo com essa teoria, que pra mim não serve nem pra ser teoria, é apenas um devaneio mesmo da cabeça do homem, mas enfim. A teoria da evolução ela foi usada por muitos eugenistas na história, inclusive pelo cara do bigodinho lá da Alemanha, tá? Que fez o Holocausto, tá? Foi usada inclusive por ele. Mas enfim, ó. O ser humano, o aprendizado do vídeo é: o ser humano que segue as leis de Yahweh e segue Yahusha jamais cairá nesse engano, pois sabe que todos os humanos são iguais e criados à imagem e semelhança de Yahweh, o Criador. Espero que fique bem claro para todo mundo que a Bíblia diz a verdade. Bom, então é isso. Só um comentário. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.